Ótimo dia! Vamos começar a semana nessa energia positiva. A gente vai falar hoje sobre felicidade e prazer. A gente vai aprender a distinguir a felicidade do prazer, exatamente porque muitas pessoas trazem essa sensação, né, quando vai fazer mudanças, em especial em relação ao controle de peso, de que elas precisam ter prazer, que comer é prazeroso, tirar a questão da comida, no sentido da comida que não faz tão bem naquele momento, né? No futuro, naquele momento é uma delícia, mas para o futuro não são as comidas mais indicadas, mas as pessoas se sentem muito invadidas, muito invalidadas, muito infelizes quando retira a comida das pessoas, né? Então a gente está fazendo essa série de lives para a gente falar um pouquinho sobre mudanças. Nós estamos aqui desde a semana passada, retrasada, né? Vai fazer 3 semanas, onde a gente está falando sobre mudar, né? E a gente fez algumas reflexões, entendeu alguns pontos para mudanças, e hoje a gente vai falar de uma questão crucial, que é a questão da felicidade. E a comida, ela está muito conectada à felicidade. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho isso, e com certeza é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade de fazer mudanças, né? A gente está falando mudanças em todas as áreas, mudanças no sentido geral, mas a questão da comida é uma questão bem pontual, é uma questão que a gente consegue perceber essa negociação entre felicidade e prazer. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, meninas! Vamos começando aí a semana. Segunda-feira um pouquinho mais quente aqui no Sudeste, então estamos mais animados, né? Com umas frestinhas de sol, então também estamos animadas para começar o dia, né? Tô aqui com meu chazinho quentinho, energético, para a gente conectar aí os pensamentos. Então, pega um papel e uma caneta, se você tiver em casa. Pega a sua bebida preferida, um chazinho, pega um café preto, alguma coisa que te dê um tchan, né? Energia. E a gente vai falar hoje também sobre os rituais. Então, como que o ritual pode ser uma âncora de mudança para você. Então, vamos lá. Eu tava com uma musiquinha delícia aqui, mas o Instagram me derrubou. Não pode colocar direitos autorais. Então, nós ficamos aqui nesse silêncio tumbal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começando, o pessoal vai chegando e a gente vai trabalhando esse tema. Eu coloquei aqui no fundo, ó, vou sair um pouquinho para vocês verem, o quadrante. Esse quadrante aqui, ele é um quadrante desenhado pelo Tal Ben-Shahar, que é um especialista, um psicólogo especialista em felicidade de Harvard. Ele começou fazendo essas aulas sobre felicidade e ele tinha 5 alunos, né, em Harvard. Era uma matéria estranha, ninguém tinha muita familiaridade. Como que alguém vai lá ensinar felicidade, né? E hoje são as aulas mais concorridas de Harvard. Você tem que se inscrever com anos de antecedência, são as aulas mais lotadas. E ele é especialista em felicidade, ele é um psicólogo, então fez inúmeros trabalhos científicos, né, chancelados na academia científica sobre felicidade, que é um assunto que a gente está falando muito depois do Covid, né, gente? Eu estou fazendo um curso na pós de neurociência em negócios, né, uma das cadeiras dentro da pós, e com Martin Lindstrom, que é um asa aí em marcas, e ele falando sobre o quanto as pessoas foram atravessadas na pandemia por situações, né, que trouxeram essa transformação interna, né? Eu acho que ninguém passou impune, ninguém passou sem ser atravessado por questionamentos durante a pandemia, e questionamentos
essenciais, né? O que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Será que esse trabalho aqui vai me levar onde eu quero? Cadê o propósito disso, né? O propósito do que eu tô fazendo. Então, eu acho que depois da pandemia, as pessoas foram muito atravessadas pela questão do propósito, da felicidade, do caminho certo. Essa foi uma coisa assim que acho que não teve quem não sentiu, né? Em menor grau ou em maior grau, em vários momentos. E a gente está vendo a quantidade de pessoas fazendo transição de carreira, pedindo demissão no mundo todo. Já tem pesquisa sobre isso. No mundo todo, as pessoas estão inquietas, né? É como se a gente tivesse adormecido antes da pandemia, né? E a pandemia trouxe uma pausa, mas também trouxe a morte, né? A morte entrou dentro dos lares, né? Aquela coisa que eu pensava assim, eu vou tocando aqui a vida, porque lá na frente vai ser melhor, né? Eu sou nova, eu sou novo, eu tenho 20, 30 anos, 40 anos, tenho muito pela frente, então eu vou tocando aqui e daqui a pouco eu vou ser feliz, né? E a gente vai falar sobre isso. Esse é um padrão, né, desse quadrante que tá aqui, né? Só que a morte entrou dentro dos lares, né? A gente deu de cara com tudo isso, com a imprevisibilidade, com a gente não poder. Aquela impotência, né? A gente não conseguia agir sobre uma situação, a gente agia, mas de forma limitada, e a sensação era de que não resolvia nada, e é exatamente isso que fez a gente falar: não, peraí, não é para sempre. Não é para o resto da vida, e não é, a vida não é eterna, e eu preciso fazer alguma coisa que valha a pena aqui. Coloca aí no chat se você sentiu isso, se para você faz sentido esse cenário, né, de pós-pandemia, onde a gente recobrou a necessidade do sentido, do propósito, né, da felicidade, o questionamento. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu com a maioria das pessoas. E aconteceram nos negócios isso também, né? E a neurociência já está aí fazendo vários trabalhos em relação a isso, né? Várias pesquisas. Mas esse assunto da felicidade, ele já tem um chão, né? Se a gente olhar os filósofos, né? Aristóteles, né? Antes de Cristo já tinha essa conversa, porque é uma pergunta de existência humana, né? É um questionamento de quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou e como que eu vou fazer, né? O que eu tenho que fazer aqui, né? Qual que é meu propósito? Então, é um questionamento antigo, mas com as pesquisas avançando, em especial tomografias computadorizadas do cérebro, a possibilidade da gente medir eletricamente os impulsos cerebrais, muita coisa foi se esclarecendo, né, do ponto de vista biológico, psicológico. Então é sobre isso que a gente vai falar. E o Tal Ben-Shahar, ele criou esse quadrante, né, que tá atrás de mim, que eu vou colocar no grupo, né, lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo mudo, só para você receber o material e ser avisado das lives, né? Então, pois é, super aconteceu. Pois é, com todo mundo, sabe? Quando você conversa em menor ou maior grau, esse questionamento trouxe reflexões, né, para o momento. E, na verdade, o que acontece? A gente se questiona muitas coisas, exatamente. São questões existenciais, porém, com a Covid, com a pandemia, isso veio muito mais à tona, né? E a gente teve tempo para pensar, a gente teve situações que a gente precisava decidir coisas, então realmente ficou urgente, né? Foi uma coisa que ficou urgente falar. E o Tal Ben-Shahar, ele tem esse quadrante, que ele chama quadrante da felicidade, que é exatamente quando a gente começa a entender qual é a construção mental que a gente tem sobre felicidade. E a gente vai falar de felicidade porque a felicidade tem a ver com as decisões. E as decisões fazem a gente criar hábitos e buscar mudanças. A gente está falando aqui no mês de maio sobre mudanças. Oi, Eli, tudo bem, querida? Bom dia. Estamos aqui falando sobre mudanças e sobre felicidade.
A gente falou na última live o que as pessoas, no fundo, elas querem, né? Qual que é o objetivo final? Por que decide isso e não decide aquilo? E aí a gente chegou à conclusão que as pessoas querem serem felizes, né? A felicidade é o motivo da gente decidir as coisas, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir. E grande parte já está no automático, porque já são hábitos. Então, você tem atos ao longo do dia que em algum momento você decidiu que aquilo era correto, o seu cérebro decidiu que aquilo era seguro, confortável e bom, né? Aquilo ia potencializar o comportamento. Então, ele automatizou como hábitos. Mas por trás disso tem a decisão sobre a felicidade. Então, o Tal Ben-Shahar dividiu em 4 possibilidades de mindset, de pensamento, de construção da felicidade. A gente vai falar hoje de 3, que são os que trazem mais sofrimento, e na quarta-feira a gente vai falar do quadrante, que é o quadrante mais saudável do ponto de vista emocional, e vamos ter exercícios como toda semana. Segunda a gente fala um pouquinho, e quarta a gente arremata e faz um exercício para colocar em prática. Então, vamos lá. O primeiro quadrante, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum ponto importante. É o quadrante do rato de laboratório, né? Ele dá esse nome, o rato de laboratório, tá aqui, ó, rato de laboratório. O rato de laboratório, ele tem um funcionamento como um rato de laboratório. É o simbolismo. Imagina um ratinho de laboratório. Ele é um ratinho condicionado para buscar a felicidade no futuro. Então, ele é um ratinho que entende que ele precisa suprimir vários prazeres no momento para ter uma recompensa no futuro. E aí, a gente até fala, nossa, mas não tá certo isso, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas não é isso, eu aprendi isso, né? Eu pratiquei, aprendi, internalizei essa mecânica. Exatamente por causa da nossa cultura. A cultura ocidental, ela é uma cultura voltada para a construção do futuro. Então, a gente acredita que a gente precisa suprimir coisas aqui no presente para poder conseguir algo lá na frente. Então, coloca aí se você acha que esse é o seu mindset, se você acha que isso é a sua forma de funcionar no mundo, que é o rato de laboratório. Eu vou dando algumas características aqui. E aí você vai pensando se é isso mesmo, né? A cada quadrante a gente pensa que é isso mesmo. E a gente vai ver que o problema tá lá no fundo. Três coisas que a gente pode fazer para ajudar aqui na live colocar o dedo no coraçãozinho quando alguma coisa fizer sentido. Isso faz com que o Instagram entenda que você tá gostando, que o conteúdo pode ser bom e ele entrega para mais pessoas. Você pode pegar esse aviãozinho e colocar o dedinho nele, vai aparecer as pessoas que estão online em verdinho. Envia essa live para elas, vai aparecer um alerta no direct dela, exatamente para ela falar, opa, tô zapeando aqui, tava perdida, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. De repente pode ser algo que vai ajudar ela a ter uma semana melhor, né? Um pensamento sobre felicidade revelador, que possa ajudá-la, né? Eu assisto muitas lives assim, às vezes a pessoa me manda, eu olho, deixa eu ver isso aqui. E aí acabo gostando, né? E acabo sendo alguma coisa que pode me ajudar. E a terceira coisa é você participar também no chat. Quando você participa, eu consigo ver que vocês estão comigo, porque sempre tem um delay de quando eu falo para quando chega para você, sempre tem esse delayzinho. E, além disso, o Instagram entende que você está interagindo. E isso é importante para poder levar essa live para mais pessoas. Eu prometo que eu vou dar meus 300% aqui. E aí você pode fazer essas 3 coisas para ajudar a enriquecer essa live, tá bom? Então, vamos lá. O quadrante do rato de laboratório quando a pessoa está com o mindset focado para o futuro. Ela entende que ela precisa suprimir todos os pontos de prazer daquele momento em detrimento a uma coisa futura, né? Então, a nossa cultura, ela é
estabelecida em cima desse meio. Na verdade, todo o comércio, todo o mercado, ele funciona sob essa lógica, né? Onde você suprime aqui alguns benefícios para você ter algo lá na frente. Isso faz com que você corra como se fosse uma cenourinha na frente do burro, sabe? O burro, quando anda, põe uma cenourinha e ele tá atrás daquela cenourinha, mas a cenourinha tá sempre lá na frente. E ele nunca alcança, mas ele tá sempre andando em relação a isso. Ele geralmente tem dificuldade de desfrutar o presente. Então, é aquela sensação que a gente de manhã tá pensando no que a gente acorda pensando no que a gente vai fazer de manhã, a gente passa a manhã executando coisas em prol do futuro, já pensando no que tem que fazer à tarde, e à tarde a gente já tá pensando, nossa, acabou o trabalho, graças a Deus, vou chegar em casa e vou descansar. Mas quando você chega em casa, você já tá preocupado com o dia seguinte. Então, você não desfruta do momento presente. E essa é uma das causas de ansiedade, né? É um movimento ansiogênico, não ansiolítico, ansiogênico, que cria ansiedade, porque você está no presente pensando no futuro, você está de manhã pensando na tarde, você está à tarde pensando na noite, e isso se soma na semana, se soma no mês e se soma nos anos. Então você está na escola, acho que é isso, pois é, vamos ver, eu vou falar de 3 quadrantes hoje. Quadrantes da infelicidade, então já anota aí. A gente soma essa estrutura de dia, né? Dia ansioso para uma vida ansiosa. Como? Eu tô na escola e eu fui ensinado que eu preciso me sacrificar ali para tirar boas notas e para poder entrar na faculdade. Então a grande meta é a faculdade. E aí você vai se movimentar com sofrimento, com pouco prazer, porque você tem uma meta de entrar na faculdade. E quando eu entrar na faculdade, aí eu vou curtir a vida, aí eu vou ser feliz. Quando você finalmente chega na faculdade, você fala, nossa, cheguei na faculdade. Você curte muito pouco, mas você acaba ficando ansiosa para cursar a faculdade e ser feliz quando arrumar um emprego, né? Não, quando eu arrumar um estágio e depois um emprego, aí eu vou ser feliz. Esse momento chega e você sente um pequeno alívio, mas já está conectado com o próximo objetivo, que é o objetivo de ser bem-sucedido. Então, eu entrei num bom trabalho, consegui um bom emprego, consegui uma boa colocação, mas eu preciso agora construir meu pé de meia. Já ouviram falar isso? Meio antigo, né? Meu pé de meia, mas eu ouvia muito dos meus avós isso. Construir primeiro o pé de meia. O que é o pé de meia, né? É aquela estrutura básica, de repente comprar um carro, comprar um apartamento, conseguir se manter, e aí eu vou ser feliz, né? E aí você tá nessa agonia. E o tempo vai passando e o presente vai escapando pelas mãos. E assim a gente vai. Quando a gente casar, quando a gente tiver filho, eu vou falar como mãe, né? A gente fica muito ansiosa quando o filho nasce, pela próxima etapa. Então, quando é bebezinho, você não vê a hora que vai comer a primeira papinha. Quando tá na papinha, você não vê a hora que vai andar. Depois, quando vai andar, você não vê a hora que vai falar. Aí, quando vai falar, você não vê a hora. E você tá sempre esperando pelo próximo momento do filho. E a vida vai passando, e eles crescem assim, ó, quem é mãe sabe, né? Eu já tô com um de 12 anos, que eu sempre falo pra ele, eu dava papinha pra você. Mãe, eu já cresci, né? Então, você tá sempre ansioso pela próxima etapa, né? Ou seja, qual que é o slogan, né? Um dia eu vou ser feliz. E geralmente a felicidade está num ponto de chegada, e o processo ele vai realmente se desfazendo. Sempre você tá de olho em um prêmio, em um resultado, né? E por ser muito pesado, né, essa estrutura, a gente vai buscando alívio. Como você não consegue ter uma felicidade genuína, você vai buscando coisas para aliviar essa carga. E aí entra a comida, a bebida, né? Drogas, muitas vezes. Vocês sabem que tem pesquisas que muitas pessoas, quando fazem cirurgia bariátrica,
que é uma intervenção importante quando você tem risco de vida envolvido, né? Não é uma intervenção para emagrecimento, é uma intervenção quando o risco de vida está envolvido, né? Ou seja, o risco da cirurgia e das sequelas é menor do que se manter como está. Mas existem pesquisas que até 70% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica desenvolvem um vício, um transtorno relacionado à adição de drogas ou bebidas. Até 70%. Por quê? Porque é a busca do alívio, né? Você troca a questão da comida por outro mecanismo que vai te trazer alívio. Porque é tão duro que você precisa de alívio. É a velha história de passo a semana, trabalhando e preciso do final de semana para ser feliz, né? Você tem uma estrutura de que você é feliz só no final de semana, porque você precisa aliviar aquela carga, exatamente desse mecanismo de suportar o presente em prol de um alvo futuro, em prol de um resultado lá na frente, né? Onde você vai ter um prêmio, onde você vai ser feliz. Vai ser feliz lá na frente. E isso é uma receita para a infelicidade, né? Segundo Tal Ben-Shahar, que é especialista em felicidade, ele diz que essa é a estrutura da nossa sociedade e que ela foi questionada e abalada pela Covid. Que é verdade, né, gente? A gente passou nessa pandemia por esse questionamento, né? Quantas pessoas deixaram a cidade e foram morar no campo? O que elas estavam no campo, no interior ou numa casa mais calma? O que essas pessoas estão buscando? Elas estão buscando ser feliz naquele momento. Acabou a história do prêmio. Quando eu me aposentar, eu vou mudar para praia, eu vou mudar para o interior e eu vou ser feliz. Acabou, né? As pessoas colocaram em xeque essa forma de pensar, porque ela já não funciona mais, porque o futuro pode não existir. E a gente sabe, né, gente, que o futuro pode não existir. Quem não sabe? Às vezes a gente fala assim, mês que vem, não sei nem se eu tô vivo. E é verdade, eu não sei nem se eu tô vivo mês que vem. Então a gente acabou se questionando se esse mês que vem, se esse futuro, se esse momento que não é o presente, né? Se a gente tem esse momento, a gente não tem ele. É verdade, a gente não tem. Então, a gente viu que a gente não tem, né? A gente viu pessoas novas indo embora, pessoas que estavam bem num dia, outro dia contraíram a doença e morreram. Isso sempre aconteceu, né? Com várias doenças. Mas com o Covid foi muito. A gente viu muito isso. E exatamente por isso, a gente ficou completamente de cara, né? Com essa realidade, né? Esse quadrante do rato de laboratório, ele tá focado na chegada. Vou ser feliz quando eu, vou ser feliz se eu. E aí você pode identificar o que isso tem a ver com a mudança, né? Tem a ver que a gente busca coisas para aliviar, né, essa insatisfação. E, em geral, essa insatisfação é aliviada com coisas mais práticas, né? Porque você não pode mais esperar quando eu fizer aquela viagem. Então, é aqui e agora. E o aqui e agora está ligado aos sentidos. E um dos sentidos é o paladar, é a comida. Então, tem tudo a ver. É muito comum a gente receber pessoas na nossa maratona para perder peso, falando que passaram por uma situação estressante, pelo momento estressante, ou que estão vivendo um momento estressante e acabaram descontando na comida. Descontando não é um termo certo. O termo certo é buscando alívio na comida. Anota isso para você. Você está no momento difícil, no momento estressante, você está buscando alívio na comida e na bebida. Muito bem. Então, esse quadrante aí, difícil que ele vai trazer pra gente felicidade. Então, esse quadrante aqui, ó, o rato de laboratório. Agora, nós vamos para esse quadrante aqui, o oposto, que é um mindset, um funcionamento hedonista. O que é um hedonista? É aquele cara que busca, o cara ou a cara, né? Que busca o prazer no presente. Então, a estrutura é uma estrutura de euforia, de animação, de entusiasmo,
exacerbado, não é um entusiasmo que a gente deve ter com a vida, né? Mas é uma euforia com o presente, aonde ele vai buscar exclusivamente o prazer. Não sei se você se sente assim, mas talvez você já tenha conhecido uma pessoa assim, em que de encontro com o menor desconforto, a pessoa recua, ela não consegue enfrentar um pequeno desconforto, porque o foco dela está sempre em buscar o prazer. Isso é muito comum na criança e é muito natural que seja assim. A criança é movida pelos sentidos, é movida pela experiência, então ela vai estar sempre buscando o prazer, né? E quando ela encontra o desprazer, é um show, que é a birra, né? A birra, os chiliques ali dos 2, que chama Terrible Two, né? Dos 2 aos 4 anos, a criança tem uma adolescência, como se fosse uma adolescência. Então ela se joga no chão, ela faz birra, ela não aceita o não, é uma idade bem difícil, né? E cada um passa de um jeito, cada criança passa de um jeito, e algumas crianças você sente mais forte isso, mas é normal na criança, porque ela está aprendendo que nem tudo vai ser atendido, nem tudo vai ser do jeito que ela quer, nem tudo vai estar ali certinho para atendê-la, né? O mundo não tá ali para atendê-la. Às vezes ela vai ter que chamar a mãe e vai ter que esperar um pouquinho. Às vezes ela vai querer um brinquedo e não vai poder. Então é natural, mas à medida que a gente se desenvolve como ser humano, né, como uma criança após os 7 anos, como adolescente, como um cidadão, né, adulto, a gente vai entendendo que não dá para ser só prazer. Mas esse mindset hedonista, ele vai procurar prazer em tudo. Ele é movido pelo desejo. Então ele vai sempre buscar coisas prazerosas, né? E ele não consegue ver a relação de aguardar para poder ter um benefício no futuro. Você renuncia a alguma coisa no presente para ter algo no futuro muito mais prazeroso, talvez, né? Eu não sei se vocês conhecem a pesquisa do Marshmallow, foi uma pesquisa extensa também, de neurociência feita com crianças. Eles selecionaram crianças, colocaram essas crianças no laboratório e colocaram um pratinho com um marshmallow, que é uma coisa gostosa, né? Doce, um prazer ali. E eles explicaram para as crianças: você vai ter que aguardar 2 minutos sem comer esse marshmallow, para daqui 2 minutos você ganhar 2 marshmallows. E deram a opção: você pode comer um marshmallow agora ou 2 marshmallows daqui 2 minutos. E aí, o que vai acontecer? Eles deixam a criança fechada e filmam, né? Então é muito interessante. Joga lá no YouTube e vocês vão achar essa pesquisa. Depois eu posso colocar no grupo também. E aparece a carinha das crianças. É o mais engraçado, porque tem umas que pegam e que já comem, né? Elas não conseguem renunciar a um benefício momentâneo para um maior benefício futuro, né? Algumas cheiram, algumas põem a língua assim, é uma gracinha, elas lambem, como dizer, ai, só um pouquinho, e algumas ficam ali, cantam, esperando. Aí quando ela abre a porta, ela traz 2 marshmallows e a criança come. E depois, eles acompanharam essas crianças 20 anos depois. E observaram que as crianças que resistiram ao marshmallow tiveram mais resultados em mudanças, em conquistas, exatamente porque elas conseguiram renunciar a algo do presente em benefício do futuro. Porque isso é uma forma de funcionar. E exatamente, eu coloquei no grupo da maratona, né? Mas eu vou colocar de novo para quem não conhece. Mas essa é uma pesquisa que mostra exatamente, né? Que algumas pessoas não conseguem fazer esse movimento, né? E é um movimento que a gente precisa fazer o tempo todo. Renunciar a algumas coisas do presente em prol de algo maior, né? E algo mais significativo no futuro. Um mindset hedonista, ele não consegue fazer isso, porque ele está focado no presente. E sempre tem um conteúdo de alívio também. Presta atenção, gente, que sempre tem alívio aí no meio, né? Aquele que só espera ser feliz no futuro, busca alívio. E quem não consegue esperar o futuro, né? Renunciar algo do presente para o futuro, também busca alívio. E esse alívio,
ele vem em forma geralmente de prazeres corporais. Então é muito fácil ele se envolver com drogas, com álcool, porque são coisas que realmente dão prazer, sem dúvida, né, no presente, mas que se você pensar um pouquinho vão trazer prejuízos no futuro. Mas como ele não está preocupado com o futuro, ok, se eu tenho que usar droga hoje para me sentir bem, maravilha. E lógico, depois dos primeiros contatos físicos com droga, isso vira um vício químico e precisa de ajuda para ser revertido. Mas o que está em xeque aqui do mindset hedonista é que ele não encontra um sentido para a vida. Então, o único sentido é o prazer. E será que esse mindset traz felicidade? Será? O que vocês acham? Coloca aí para mim no chat. Vocês acham que traz felicidade ou não? Ah, eu vou curtir, eu vou ser feliz. A gente foi lá na droga, né? Que é um extremo. Mas vamos falar assim da comida, né? Por que não? Porque a comida é o maior aí, uma das maiores fontes de prazer. Comida, sexo, né? E abraço, né? Já tem pesquisa sobre abraço, o toque. Será que a gente se sente realmente feliz quando a gente, a maior parte do tempo, abre mão de conquistas significativas para um alívio momentâneo? Será que a gente se sente feliz? Ó, a Suelen falou que não, a Drica falou momentâneo, certo? Mas será que isso é felicidade? Eu quero saber felicidade ou é só prazer? Será? A gente se engana, na verdade, a gente alivia, né? Ou busca um prazer momentâneo, mas é felicidade? Vocês acham que isso é felicidade? E a gente sempre coloca isso. Uma vez eu fiz um post, eu vou refazer ele hoje. Vamos sentir, né? O que as pessoas estão pensando. Que comida não era alívio, não era fonte de alívio. E muita gente comentou no post. Sim, comida é uma forma de prazer, né? Então é polêmico. Será que comida é uma fonte de prazer? É uma fonte de alívio? É uma fonte de felicidade? Né? Felicidade é isso, prazer. E aí a gente vai falar sobre isso. Então é menos, né? Menos felicidade. E em geral, essa pessoa hedonista, ela tem um mindset muito parecido com o de não crescimento, que a gente falou na primeira live, né? Nos 2 mindsets principais. Que, na verdade, ela associa esforço com sofrimento. Então, geralmente, são as crianças que são criadas dentro dessa visão, né? De recompensa imediata, de não aguardar, que a gente fala mimada, né? Mas tecnicamente não é essa palavra, mas encaixa muito bem. Mimada, ela pede, ela recebe, ela chora, ela tem. Então ela tá reforçada no comportamento de momentâneo, prazer instantâneo, recompensa instantânea. Ela não tem uma condição de compreensão, né? E de treinamento de que, não, agora não tem. Se você aguardar, né? Na semana que vem a gente vai nesse passeio. Agora não dá para ir, porque agora você tem que estudar, por exemplo. A gente tem outra coisa para cumprir, então você vai ter que renunciar ao prazer momentâneo em prol de um momento futuro melhor. Isso é um treino e geralmente isso é aprendido, né? Dentro de casa, com as pessoas mais próximas. Enfim, claro que tem exceções e tem a questão também da personalidade, mas uma visão assim mais geral é assim. Então essa pessoa, o hedonista, ele associa o prazer a sofrimento e não o contrário, né? E ele é o contraponto, né? Como se fosse o 880 do rato de laboratório. O rato de laboratório, ele só consegue ser feliz no futuro. Ele não tem nada no presente. O presente é renúncia. O presente é sofrimento. O presente é a gente estar ali focado em algo para frente. E no presente eu suporto bravamente aquilo. Mas quando eu chego naquele ponto que eu estabeleci, eu não consigo usufruir.
Esse é o ponto. Eu não consigo usufruir, eu não consigo me conectar com aquela conquista de forma mais plena. Eu já estou preocupada com a próxima, porque eu acho que a felicidade está lá. E o hedonista, a felicidade está aqui agora, sempre, o tempo todo. Nunca eu renuncio para algo futuro. Muito bom. Então já vimos aí duas fórmulas da infelicidade, né? Duas coisas que não vão funcionar. Então vamos para o terceiro quadrante, que é esse aqui de baixo, que é o mindset nihilista. Nihilismo quer dizer negação, acreditar no nada. E tem muitas aplicações, mas para o que a gente vai falar agora, para esse quadrante, que é o quadrante que explica a infelicidade, né, as 4 formas que existe de funcionamento em busca da felicidade, para esse contexto, o nihilista é aquela pessoa que não acredita nem no futuro e nem no presente. É um esvaziamento da atuação. Então, ele não acredita que é possível ser feliz nem no futuro e nem agora. Exatamente porque ele está preso no passado. Então, geralmente tem algum enrosco para trás, em que talvez ele tenha tentado muitas vezes ou não tenha sido atendido. Então, ele tem um esvaziamento do construir, do atuar, que a gente falou também do mindset no primeiro dia, né? Ele está preso a um erro, a alguma coisa do passado, ele não vê muito significado nas coisas. Para que eu vou tentar? Eu não vou nem tentar, porque eu já nem vou conseguir. Porque eu já sei que eu não vou conseguir, porque eu já não consegui antes. Então, eu já não vou conseguir no futuro, então eu tô aqui meio que desistindo, né, de atuar. Eu nem tô buscando a felicidade. E o Seligman, que é o pai da psicologia positiva, Martin Seligman, ele fez uma pesquisa, ele se eu não me engano, é de Iowa, a universidade dele, não tenho certeza. Não, acho que é Pensilvânia. Ele fez uma pesquisa dos cachorros, né? O nome da pesquisa é Desamparo Aprendido. Olha que coisa forte, gente, desamparo aprendido. Então, ele separou cachorros em 3 grupos. O primeiro grupo ficava num local onde eles tomavam choque, um choque pequeno, mas um choque desagradável, não letal, mas desagradável, que causava desconforto, mas que eles tinham uma possibilidade de acionar uma alavanca e esse choque parar. O segundo grupo de cachorros ficava num ambiente onde eles tomavam choque, mas eles não tinham nada, né, que eles pudessem atuar, nenhuma alavanca para parar aquele choque. E o terceiro grupo de cachorros não aprendeu, não recebia choque, ficava no mesmo ambiente, mas não recebia choque. Então, o primeiro recebia choque, mas conseguia desligar. O segundo grupo recebia choque, mas não conseguia desligar, e o terceiro grupo não recebia choque. E eles ficaram por um período, né, fazendo esse movimento com os cachorros, e depois eles colocaram os cachorros todos juntos num local onde acontecia o choque, mas eles tinham uma barreira que eles podiam pular e fugir, né, para outro local. E olha que interessante, os cachorros do grupo 1 e 3, ou seja, o grupo 1 que recebiam um choque, batiam na alavanca e conseguiam parar o choque, e o 3 que não recebiam choque, no momento que receberam o choque, correram e pularam aquele muro. Ou seja, eles receberam o estímulo desagradável e buscaram saídas, né? Porque eles já sabiam que existiam saídas, né? O primeiro grupo, porque tinha treinado aquela alavanca e, olha, eu sou capaz de atuar sobre esse desconforto. E o outro que não tinha recebido choque, então era um grupo controle ali para comparar. Então, eles recebiam o choque e pulavam a cerca, o muro, e se libertavam daquele desconforto. E o grupo 2, que eram os cachorros, que quando recebiam choque, não tinham como atuar sobre o meio, não saíram de lá, eles não conseguiram pular o muro, eles ficaram parados, esperando o próximo choque, o próximo choque, o próximo choque. E essa foi uma pesquisa grande, extensa, depois eles refizeram de várias outras formas, e fizeram com pessoas também, né? Um outro experimento, lógico que não era choque, era outro estímulo, mas o ponto é que nós aprendemos a ser desamparados. Quando a gente sucessivamente
toma na cabeça, vamos falar o português claro, né? Na vida, a gente tem desafios, né? Tem situações desagradáveis, mas a gente tenta muitas vezes e não consegue resolver aquilo ou ver que não tem atuação sobre aquilo, a gente aprende a ser desamparado. Então chama desamparo aprendido. E o niilismo, ele pode se calcar aí, aonde eu várias vezes tentei atuar sobre aquela situação e não consegui, né? E por isso que a gente precisa de ajuda, né? Ajuda especializada, psicólogo, terapeuta, coach, alguém que trabalhe com desenvolvimento humano para restabelecer essa possibilidade de atuar sobre o meio, né? Essa autoconfiança, né? Essa aumento, né? Dessa percepção de atuação, dos seus pontos positivos, e a gente vai falar ainda esse mês sobre isso. Então, o desamparo aprendido traz esse niilismo, que é a falta de acreditar em atuação do futuro ou do presente. Então, é um esvaziamento mesmo, por isso que é niilismo. E ele não consegue ser feliz, porque quando a gente não tem controle da nossa vida, né? Ou a gente tem essa sensação de falta de controle da nossa vida, a gente não consegue ser feliz, porque a gente acredita que não está nas nossas mãos, né? E isso fica difícil, porque você não tem como atuar, você não tem como modificar aquilo, e você aprende a ser desamparado. Então, também é um mindset de não felicidade ou de infelicidade, que é um mindset também que precisa ser visto, né? Precisa de ajuda, porque tem muitos nós para trás. Geralmente a pessoa está presa em alguma coisa para trás. Então, a gente tem esses 3 quadrantes da infelicidade, né? Ou, na verdade, da busca pela felicidade, e tem esse insucesso, né? Esse niilismo a gente também vê muito na questão do emagrecimento, né? A pessoa tem um desejo de emagrecer, de mudar o estilo de vida, né? O foco nem seria só emagrecer, mas de mudar o estilo de vida. E aí ela busca, né? Então ela busca nutricionista, ela busca educador físico, ela busca ir para uma academia, ela busca porque tem um desejo, mas no fundo ela não acredita que é possível, porque ela tem esse padrão, esse mindset nihilista. Então ela já entra vencida, sabe? Quando você vê a pessoa já entrou vencida. Tô falando do emagrecimento, mas vale para tudo, porque é formas de funcionar. Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Então, por isso que às vezes a gente faz essa leitura no emagrecimento, mas ela serve para outra coisa. E você faz na outra coisa e você enxerga a pessoa dentro dessa busca, né? Então, ela quer emagrecer, mas ela já entra vencida. Ela não acredita no método, ela não acredita no profissional. Em geral, ela quer que o outro resolva para ela, né? É aquela pessoa que quer ser emagrecida. Ela não quer emagrecer, ela não quer mudar o estilo de vida, ela não quer transformar, nada disso. Ela quer exatamente que o outro resolva, porque ela não acredita que ela pode atuar. Pensa lá nos cachorrinhos do Seliman, né? Ele fica ali parado. Lógico que ele deseja que o choque pare, que o choque cesse, né? Ele deseja que alguma coisa externa cesse o choque, mas ele não acredita que ele pode atuar, porque ele aprendeu a ser desamparado. Então, essa pessoa, ela não consegue encontrar felicidade, porque ela não tem a crença de que ela pode atuar sobre esse mundo, né? Sobre as situações, sobre as mudanças, sobre os desafios. Então, é bem desolador, né? Então, esse é o quarto aqui, ó. Quadrante. E o último quadrante, que é o quadrante da felicidade, né? Que o Seligman acredita que são que compreende várias formas de pensar e de atuar para ser feliz. É o quadrante em que a gente consegue equilibrar futuro e presente. Aonde eu não estou esperando ser feliz lá no futuro, mas eu também não estou buscando o tempo todo ser feliz agora, aqui, agora, que eu sempre vou ser feliz, né? Aquele comercial da margarina em que eu sempre serei feliz. Quando eu penso que eu sempre serei feliz, que a felicidade é uma constante, né? Eu tô fadada à frustração,
porque, como diria o filósofo não sei qual, merdas acontecem, né, o tempo todo. E merdas acontecem com pessoas boas o tempo todo. A gente viu isso na pandemia, né? E de pessoas trabalhando na linha de frente, morrendo, enfim, a gente sempre acontece todos os dias isso, mas na pandemia acho que ficou bem assim, tácito, né? A coisa ficou bem assim na nossa cara e por isso a gente ficou, né, tão angustiado e tão questionando presente, futuro e sentidos, né? Então, o Tal Ben-Shahar, ele diz que a felicidade autêntica, ela tá nesse equilíbrio. Entender que a gente precisa, às vezes, fazer renúncias para ter ganhos maiores, conquistas maiores, significados maiores, mas que a gente precisa equilibrar essa busca no momento pela felicidade, né? Saber que no não é ser feliz permanentemente, não existe isso, né? A gente tem momentos de felicidade, a gente busca esses momentos e a psicologia positiva tem 1 milhão de exercícios, né, aplicados em relação a isso, mas acredita que a felicidade é um processo. E lembra que a gente falou na primeira live sobre mindset de crescimento e mindset fixo, né? O mindset de crescimento, ele adora processo, ele adora entender que as habilidades são criadas, entender que as coisas são conquistadas. E olha aí, a gente encaixou nesse mindset, que é um mindset da felicidade, exatamente pela compreensão do processo, né? Tarefas, né? A gente está engajado em tarefas que trazem benefício para o presente, mas também trazem benefícios para o futuro. Então a gente consegue equilibrar isso e trazer um pouco mais de felicidade. Então ele fala sobre os atletas, né? Que é um exemplo claro disso, né? Que o Bernardinho sempre fala. A vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Ou seja, o que ele está falando ali? É o processo, ser feliz no processo, gostar do processo, ter prazer no processo, né? Ele vai falar da importância dos rituais, onde a gente vai criar rituais para facilitar essa compreensão, né? Os exercícios da psicologia positiva, que são lindos, eu vou trazer aí nas próximas semanas. Mas para a gente fechar, fez sentido, gente, para vocês? Para mim fez muito sentido. Eu já tinha tudo isso dentro de mim, né? Pelos 46 anos vividos, eu já tinha sentido, já estive em todos esses quadrantes e já tinha sentido muitas coisas em relação a isso, mas quando eu conheci a neurociência e a psicologia positiva, eu falei, gente, tem uma estrutura, gente, tem gente que estuda isso, gente, é científico, é real, é biológico, né? Eu vejo lá no cérebro as áreas acendendo, então para mim isso foi um achado, né? Um achado. Para mim foi um achado. Na verdade, foi o maior achado da pandemia. Foi tá dentro dessa pós-graduação, né? Que engloba tudo isso tão bem e tá em contato com essas pessoas que estudam a felicidade, que estudam a compreensão de tudo isso, né? Então, a gente traz isso muito para o processo de emagrecimento, buscando esses pontos cegos, sabe? Entre aquela pessoa que também renuncia a tudo em prol de algo muito longe, né? E eu sou super defensora do prazer também, do equilíbrio. Tá na minha bio, vocês que me acompanham sempre veem eu postando, né, um shake proteico, um chá, uma salada, mas postando um vinho, postando um doce. E isso é proposital, né? Para a gente entender que precisa existir um equilíbrio, né? Na construção de um estilo de vida ativo e saudável precisa ter um equilíbrio, né? A gente observa e desconstrói essa questão só do prazer, né? Somente do prazer. Eu tô aqui só para isso. A comida como um alívio, né? A bebida como um alívio instantâneo, aonde eu tô sempre buscando aliviar. Isso é um sintoma, né, gente? A gente precisa olhar o que tá acontecendo nessa vida, né? Eu até postei semana passada e uma das meninas que são psicólogas aqui de coach de carreira, ela fez até uma repostagem e acrescentou uma coisa muito interessante, exatamente sobre isso, né? Onde a pessoa que faz transição de carreira, ela contou a história dela. Quando ela fez transição de carreira, ela estava muito mal fisicamente. Ela viu a live, depois ela trouxe essa reflexão para o perfil dela e foi muito pertinente,
onde ela estava fazendo uma transição de carreira e ela ficou muito mal fisicamente. Ela engordou, ela só comia coisa ruim, ela não tinha vontade de se exercitar. E isso era um alívio, mas trazia muito malefício, né? E ela precisou de ajuda para destravar esse mecanismo, porque acaba virando um mecanismo e depois acaba virando um hábito, né? E isso é muito interessante dentro do controle de peso, né? Onde a gente busca somente o prazer. Não vai dar certo, né? Somente o prazer. Mas mais a fundo aí, por que essa comida e essa bebida tá se fazendo tão necessária e tão exagerada? Por quê? Né? Tem algum nó que precisa ser enxergado, né? E a gente trabalha isso dentro do processo de controle de peso, e se a gente vê um nó que realmente precisa de ajuda, a gente encaminha para os colegas parceiros, para os psicólogos, as pessoas, né, trabalham com transtornos alimentares, ou os psicólogos que trabalham aí com a compreensão, né, e a facilitação desse processo, né. E a gente vê também as pessoas com desejo de melhorar a qualidade de vida, o desejo de transformar, mas presa no niilismo, né? Eu nem vou entrar, eu acho que eu não vou conseguir, para mim não dá, para mim não é possível. E quem é terapeuta sabe que chega no consultório essas pessoas, né? E aí o nosso papel é facilitar essa compreensão de que sim, é possível, né? Sim, você tem recursos internos para se sentir bem, para ter bem-estar, para se sentir feliz. E a psicologia positiva traz essas ferramentas de forma lindíssima, né? Brilhante e emocionante. E finalmente a gente encontrar esse equilíbrio, né, gente, da felicidade como algo que é presente e é futuro, né? É aqui agora, mas também é construção, é sentido, né? Não é só alívio, é sentido. Não é ausência de sofrimento, nem diminuir o sofrimento, mas na verdade é buscar esse bem-estar, buscar essa felicidade em coisas que realmente às vezes passam, né? A gente nem percebe e passam. Então, esse equilíbrio aí é super importante e vocês colocaram aqui, né, que faz sentido, né, as escolhas conscientes, exatamente, né, é trazer, eu acho que Drica é trazer esse processo à consciência, né, e tem dia que eu vou estar super na roda no rato do laboratório, tem dia que eu vou estar nihilista, e tem dia que eu vou estar hedonista, e tem dia que eu vou estar feliz, nossa, verdadeiramente feliz, nossa, é isso, experimentei. Isso é uma felicidade verdadeira, né? Então, eu acho que é trazer esse processo à consciência e entender que é uma construção de compreensão e de entendimento. Certo, meus amores? Então, esse é o quadrante, vou mostrar aqui para vocês, ó, de novo, ó. Eu vou colocar lá no grupo o quadrante da felicidade, segundo Tal Ben-Shahar. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Seja mais feliz. O título é bobo, né? E parece uma coisa assim meio autoajuda. Quando me indicaram, eu falei, que título ruim. Mas é maravilhoso, maravilhoso, de uma delicadeza, de uma percepção de vida inacreditável. Então tá aqui, né? E eu vou trazer na quarta-feira os exercícios, alguns exercícios da psicologia positiva, aonde você vai poder startar um pouquinho. Se você se achou lá no rato de laboratório, vamos trazer um pouquinho mais de consciência e outras possibilidades. Se você tá muito hedonista ali, na fuga, no alívio, né? Vamos achar esses nós e vamos trazer isso à tona também. Não julgue o livro pelo nome. Exatamente, é porque, eu não sei se em inglês ele é esse nome, mas as editoras atuam, né, sobre os títulos, o que é mais atrativo, o que é mais mercadológico. Então eu achei o título bobo, sabe? Eu falei, mas é maravilhoso, maravilhoso, de uma delicadeza ímpar. Chega a ser uma poesia da felicidade. Então, na quarta-feira, a gente vai trazer aí alguns exercícios da psicologia positiva para a gente se encontrar nesses quadrantes aí e transitar e melhorar nesse sentido. A gente está começando uma maratona de perda de peso hoje, onde a gente traz todo esse conteúdo também, onde a gente está junto na jornada, né? Porque é jornada. Saber uma coisa. Entendi, beleza. E agora? Agora eu preciso executar, eu preciso viver a jornada. Então, o que a gente faz na maratona é viver a jornada, com seus altos, baixos, alegrias e tristezas, né? A Suelen tá aí, não me deixa mentir, né? Já eliminou aí 18 quilos. Então, a gente passa por essa jornada, a gente tá junto nessa jornada, estamos começando hoje. Quem quiser saber mais, me chama no direct. E na quarta-feira a gente retorna aqui, né? Com essa percepção, né, da felicidade, alguns exercícios
para a gente identificar, mas também já modificar algumas coisas, para ser algo bem prático. Então, uma semana maravilhosa para vocês. Pensem sobre isso, né? Sobre esses quadrantes aí durante a semana. Pensem aí sobre a felicidade, como que a gente está atuando nesse mundo, né? Se a gente está atuando para ser feliz, só para ter prazer, se a gente, de repente, até já desistiu, né? Fala, não, isso aí não é para mim, não, a vida é isso mesmo. Vamos sentindo aí, observando, trazendo a consciência durante a semana sobre esse bate-papo. Uma ótima semana, pessoal, ótima segunda-feira, e a gente se vê quarta-feira lá no grupo. Eu solto o material, o grupo do WhatsApp, o link tá na bio. Clica lá, você vai cair já no grupo, é um grupo mudo, a gente não enche de mensagem, ninguém conversa muito, não vai encher seu celular, mas eu coloco o material da live. E a senha de hoje é processo. Processo. Então, me chama no privado, quando você entrar no grupo, você vai ver que tem Lu Satiro lá, me chama no privado e coloca a senha processo, que eu mando material no privado também para você. Gratidão, meninas, um beijo grande, boa semana e vamos que vamos aí ser feliz. Beijo, beijo. Tchau, tchau.